Biblicamente, historicamente dizendo, as pessoas ficavam do lado de fora do templo, esperando o retorno do sumo sacerdote. Historicamente, eles contam que quando o sumo sacerdote levava o sacrifício para Deus, e Deus aceitava dentro dos santos, eu te contar só um pouco da história. Havia uma preparação poderosa para que esse cara entrasse diante de Deus. Entenda, quando Jesus morreu na cruz por você, a Bíblia diz que ele construiu um novo e vivo caminho para você. Hoje, todos nós temos livre acesso ao Senhor dos céus. Amém? Fala com o irmão que está do seu lado, você é livre para encontrar Jesus aqui hoje. Ele está disponível para você. Mas naquela época não era assim. Naquela época Deus tinha dado a possibilidade de um homem, uma vez por ano, entrar na presença dele. Conta-se a história que o sumo sacerdote, uma noite antes de entrar diante de Deus, ele não dormia. Ele já vinha jejuando dias antes, 10 dias antes de entrar no Santos dos Santos, ele já jejuava, e ele tinha muito medo de dormir numa noite antes, com medo de sonhar. Sabe aqueles sonhos que a gente tem? Falei assim, meu Deus do céu, para onde foi que eu comecei a sonhar essas coisas? Ele tinha tanto medo de sonhar alguma coisa que desaprovasse o diante de Deus, que ele não dormia. Quando o dia amanhecia, esse homem vestia sua melhor roupa. As pessoas começavam a se ajuntar ao redor do templo. Ele pegava 2 bodes, bois, sacrificava. Pegava uma vasilha e um incensário. O templo era dividido entre átrio, o pátio onde oferecia-se o sacrifício, o lugar santo onde existia o candelabro de ouro, a mesa da preposição, um altar de incenso. E o que dividia os santos dos santos era uma cortina grossa, de aproximadamente 10 a 20 centímetros de espessura. Era pesado. E ela não tinha uma fenda. A Bíblia diz que a única fenda aconteceu quando Jesus morreu. A Bíblia diz que a véu que separava se rasgou de alto a baixo. Mas antes, não existia uma divisão, uma fenda para que o sumo sacerdote passasse. Ele tinha que levantar aquilo e passar por cima daquela cortina pesada segurando o sangue. E ele tinha um incensário na mão porque ele balançava, porque ele podia entrar, mas ele não podia ver. Ele podia entrar, ele tinha autorização para entrar diante de Deus uma vez por ano. Ele podia entrar e oferecer, mas ele não podia ver. Lembra que quando Moisés disse para Deus, Deus, eu quero ver a sua glória. Ele diz, homem nenhum pode ver a minha glória, senão morrerá. Então ele entrava e antes de entrar ele sacudia o incensário. Todo mundo aqui conhece o incensário? Um instrumentozinho que coloca-se aroma e ali faz uma fumaça densa. Então ele sacudia. E criava-se uma atmosfera mais ou menos igual a gente está tendo aqui hoje. Tem fumaça aí? Tem fumaça? Acho que eles não pegaram a brincadeira. Criava-se uma densa nuvem e ele entrava meio que de olhos fechados. Passava para o santo dos lugares. E ali ele pegava o sangue e aspergia por 7 vezes sobre o propiciatório, o lugar onde Deus habitava. 7 vezes. A Bíblia diz que Deus recebia aquele sacrifício. E aquele sangue era... Tá igual minha avó, entendendo as piadas. Tá bom. Obrigado, irmão. Acho que travou agora, né? Ele apelou, tadinho. Desculpa, irmão. Quando ele entrava naquele santo lugar, ele fazia essa fumaça, uma fumaça densa. E aspergia o sangue. E a Bíblia diz que Deus estava entre os querubins da Arca da Aliança. E Deus recebia aquele sangue. A presença de Deus era tão real que aquele homem que não dormiu uma noite anterior, ele tinha medo que aquela presença o fulminasse ali. E era bem possível que aquela presença o fulminasse. Mas ele vinha com tanta reverência que ele apresentava aquele sangue. E quando ele saía, ele ia saindo e ninguém estava dentro da tenda. Quando ele saía para o lado de fora, uma nação inteira estava esperando ele. E quando ele saía para o lado de fora, a nação inteira vibrava. Deus nos deu um ano de bênção. Era uma festa, e começava-se uma festa. Quando o sacrifício era aceito,
exatamente naquele momento começava-se uma festa de 7 dias celebrando. Porque Deus era com eles por mais um ano inteiro. Esse era o rito do Velho Testamento. E eu não estou aqui para te ensinar aula de história bíblica. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo isso que eu contei para vocês aponta para um único lugar. Para Jesus de Nazaré. Hebreus capítulo 10, no verso 1, eu queria que você abrisse comigo para a gente ler nessa noite. Hebreus capítulo 10, no verso 1. A Bíblia diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos, pois isso ela nunca consegue mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano. De que ele está falando? De o dia que o sumo sacerdote levava-se o sacrifício para a nação inteira. Então, ano após ano, a ponto de aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos seus pecados. Pois é impossível que sangue de touros e bodes tire o pecado. Então, para que a gente fique na mesma página, a cada ano esse sumo sacerdote levava o sacrifício para o povo, e Deus aceitava esse sacrifício, mas era um contrato de um ano, porque ano após ano, ele deveria ser repetido. E a coisa mais importante que talvez você não pegou no texto, ele não tinha o poder de tirar o pecado, mas apenas de cobrir o pecado. A palavra Yom Kippur, no hebraico, não é só o dia do perdão, mas a palavra Kippur significa cobertura. Era o dia que Deus derramava uma cobertura, que tinha um prazo de validade de 1 ano. Para que as bênçãos dele pudessem alcançar. Mas aí nós estamos falando do Velho Testamento, mas porém, a gente sabe que um dia chegou Jesus nas nossas vidas. E eu queria que você soubesse que Jesus não veio para cobrir o seu pecado. Se você puder ler comigo Hebreus 10, só que agora no versículo 9, eu quero falar sobre Jesus. Você vai continuar no mesmo texto, no mesmo capítulo, só que você vai pular para o versículo 9. Que diz assim, Hebreus 10, 9. Diz assim: então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. De quem nós estamos falando? Este, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício, um único sacrifício, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrato dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você pode aplaudir o Senhor? Uma vez por todas, um único sacrifício. Ele acabou de cobrir todas as coisas. Fecha seus olhos. Meu amigo Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas aqui nessa noite.
Nós profetizamos aqui que nós sairemos daqui muito mais profundos no relacionamento com o Senhor. Que todas as cortinas que ainda prendem o nosso relacionamento caiam por terra nessa noite. E que aqueles que caminham, Senhor, debaixo de muita dúvida com relação ao Senhor, possam nessa noite serem respondidos. Aqueles que não entendem a dimensão do teu poder, aqueles que não entendem a dimensão do teu amor, possam ser descortinados aqui nessa noite. E eu profetizo que corações serão dobrados aqui na tua presença, Pai. Abre os nossos corações para que sejam nossos, Jesus. A começar do meu, que o meu seja o primeiro a me dobrar como eu nunca me dobrei antes. E da mesma forma, o meu irmão, que todos nós possamos ser dobrados em reconhecer o tamanho da autoridade que o Senhor carrega na tua pessoa. Cobre esse lugar e cobre as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Nós vemos o Velho Testamento, um memorial ano após ano, mas agora o autor de Hebreus diz, veio um homem e se sacrificou, e a partir de agora não precisamos mais de nenhum sacrifício anual. Até porque João disse, quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que substituiu o cordeiro que era sacrificado anualmente. Agora é o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus, ele não cobre pecados, ele tira pecados. E eu quero entrar em Yom Kippur, eu quero entrar nessa dimensão desse princípio para que você e eu possamos conhecer um pouco mais essa pessoa. Essa pessoa que não existe outra pessoa na eternidade, nos céus, na terra e debaixo da terra, que tem o poder que Jesus tem. Ano após ano as pessoas iam refazer um contrato dizendo, Senhor, está aqui o meu sacrifício, me cobre por mais um ano. Mas veio Jesus e Ele não fez isso com você. Jesus não cobre nada, Ele remove coisas. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender dessas noites, nesses dias, nesse relacionamento que nós caminhamos com Jesus, é que o interesse de Jesus não é consertar, o interesse de Jesus é remover o que não presta das nossas vidas. O poder de Jesus não está em amaciar, o poder de Jesus está em remover. Então eu quero trazer para as nossas vidas aqui nessa noite. Não cubra nada que deveria ser removido da sua vida. Não cubra nada quando algo deveria ter sido removido da sua vida. Nós tentamos e teimamos muitas vezes em esconder pecados. Muitos de nós teimamos ainda em esconder coisas que nos envergonham. Esconder o nosso passado. Esconder tristezas dentro de nós. Esconder fracassos que nós carregamos. Muitos de nós ainda teimamos em esconder o velho homem que habita dentro de nós. E existe um ditado que diz, um ditado não, até um versículo que diz, a carne é fraca. Então nós justificamos isso, trazendo esse homem para dentro. E ao invés de aprender a remover esse homem pela cruz do Calvário, nós ainda estamos cobrindo ele, maquiando ele para que ele fique bonitinho. Pecado é feio e tem nome. Dá uma olhada para quem está do seu lado e pergunta para ele assim, meu irmão, por que você pede perdão pelos seus pecados? Se Deus estava lá quando você cometeu. Se Deus estava lá vendo, por que você está pedindo perdão? Você pede perdão não é para que Deus saiba, Deus estava lá. Você pede perdão para que você saiba. Você saiba que algo precisa ser removido de você. E você sozinho não consegue remover. Tem muitas coisas na nossa vida que só a cruz que pode remover. Nós estamos lutando com a força do nosso braço. Existem maldições que acompanham gerações e gerações que só a cruz pode remover. Existem níveis de perseguições que acompanham a nossa família que só a cruz pode remover. Existem tristezas em corações que só Jesus pode remover. Ainda que existam momentos bons e que muitas vezes cubra aquele sentimento. Quando ninguém está presente, aquele sentimento. Existe um medo que as pessoas guardam dentro de si, que quando está no meio de todo mundo a gente encobre. Mas quando nós estamos sozinhos, esse medo
Existe um nível de ansiedade que quando nós estamos no meio de todo mundo, tudo parece legal e normal, mas quando nós estamos sozinhos, a cruz é o único lugar e todas essas coisas podem ser literalmente removidas da sua vida. Qualquer outro lugar e qualquer outra coisa pode ter o poder de cobrir, disfarçar, maquiar, mas remover só Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero perguntar para você, o que ainda hoje precisa ser removido da sua vida? Porque tem guerras que nós lutamos, ó. Tem problemas que nós lutamos contra eles, ó. Porque nós ainda não chegamos à cruz do Calvário. Porque nós ainda não entendemos a dimensão do poder que a cruz tem. Quando Jesus parou e disse, está consumado. Para você pode ser só uma frase, mas o inferno entendeu o que aconteceu. O inferno sabia que a sua dívida e a minha dívida foram pagas na cruz. Ali o diabo sabia que ele perdeu. E muitos de nós ainda não sabemos o que o diabo já sabe há 2000 anos. Que só através da cruz que nós temos o poder de sermos resgatados, de sermos comprados e de sermos regenerados à imagem da pessoa de Jesus Cristo. Na noite de hoje, eu quero te levar a conhecer um pouco mais desse poder. Um poder que não maqueia a sua vida, mas um poder que remove as transgressões para que você e eu possamos olhar no espelho e dizer, nós somos, ou eu sou, uma nova pessoa, porque Cristo entrou na minha história. A minha pergunta para você é, quando você olha no seu espelho, você pode dizer, eu sou outra pessoa. E eu não sou outra pessoa porque eu estou indo na igreja. Eu sou outra pessoa porque eu tive um encontro pessoal com Jesus e Ele mudou a minha história. Eu não sou outra pessoa porque eu estou no meio de pessoas legais. Eu sou outra pessoa porque eu encontrei Jesus e mesmo que as pessoas todas se afastem, eu tive um encontro com Ele e nada vai mudar na minha vida, porque o que me firma não são pessoas, o que me firma é o encontro que eu tive com Ele. Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida muda para sempre. E se você ainda não entendeu o seu nível de transformação que Deus quer e ainda está lutando para ser transformado, é porque você ainda não conheceu a totalidade da revelação que Ele mesmo tem para você. Porque o dia que você contemplar nos olhos dEle e tiver um encontro pessoal com Ele, eu profetizo que vai ser essa noite, em nome de Jesus. Os seus olhos nunca mais serão os mesmos. Porque não existe no céu, na terra e nem debaixo da terra, alguém cujo todo joelho se dobra diante do nome, o nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que além de ter o poder de remover, a Bíblia diz que o sumo sacerdote levava o sacrifício ano após ano, para renovar um contrato. Ano após ano, o sumo sacerdote apresentava um sacrifício para renovar um contrato, mas em Cristo nós perdemos essa obrigação, porque Ele nos arrancou desse lugar. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que você estava numa geografia espiritual, mas quando Cristo morreu, Ele pegou você de um lugar e colocou você em outro lugar. E a partir de agora você tem um novo dono, chama-se Jesus de Nazaré. Eu disse isso aqui semana passada, Yatsa, o poder de arrancar, de gerar ou de tirar você. Cristo tem o poder de arrancar a gente do pior lugar que você possa estar. Cristo tem o poder de arrancar prostitutas do prostíbulo. Deus tem o poder de arrancar noias dentro da boca de fumo. Deus tem o poder de tirar o orgulhoso de dentro dos seus castelos de arrogância. Deus tem o poder de tirar o miserável da sua miséria. Deus tem o poder de pegar a pior pessoa desse mundo
A pessoa que está mais no fundo do poço. Não existe lugar distante para Deus. Não existe dimensão aonde Cristo não pode entrar e operar algo e arrancar aquelas pessoas. Mas quando Cristo faz isso na nossa vida, nós não podemos ter o direito de visitar lugares que Cristo já nos arrancou. Se Deus nos transportou de um lugar para outro lugar, por que então muitas vezes nós deixamos que o nosso velho homem visite lugares que Cristo já nos arrancou? Porque muitas vezes nós agimos da mesma forma que como o nosso velho homem agia. Falamos as mesmas palavras, sonhamos as mesmas coisas, vibramos pelas mesmas coisas, nos enfurecemos pelas mesmas coisas. Sofremos pelas mesmas coisas, nos alegramos pelas mesmas coisas. Quando Cristo operou a regeneração, quando Cristo te encontrou e mudou sua vida, Ele disse que Ele faria uma metanoia, uma renovação da sua mente. Para quê? Para que você nunca mais fosse a mesma pessoa. Irreconhecível. Alguém cujo quando você olhasse no passado, você não se reconheceria. Nós sempre pregamos aqui, quem vai ser você daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas quem é você hoje comparado com 3 anos atrás? Será que você, conhecendo Cristo, nessa jornada de 3 anos, você se transformou ainda mais a imagem dele ou continua no mesmo lugar? Continua permitindo ser visitado nas mesmas dimensões emocionais? Se permite ser visitado nas mesmas perseguições espirituais? Está lutando contra a mesma coisa faz anos. Deus já te libertou, mas você insiste em visitar esse lugar. Deus, a Bíblia diz que Deus levou o cativo o cativeiro. Mas a gente pega isso e volta para os mesmos lugares como uma visita. Eu entendo que quando o homem é resgatado de um lugar ruim, a última coisa que esse homem quer é fazer um caminho de retorno para esse lugar. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, já no versículo 39 e 38, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos os que creem e são salvos. Eu quero profetizar que todos nós somos do povo que crê e é salvo nessa noite. Porque não retrocedemos aos lugares que Cristo já nos libertou. Existe um texto na Bíblia que o próprio Jesus disse que se nós entramos na casa do valente e amarramos o valente e expulsamos o valente dessa casa, ele roda por lugares áridos. E se ele voltar e encontrar a casa vazia, o que acontece? Ele volta quantas vezes pior? Não volte para os lugares que Jesus já te arrancou, meu irmão. Ainda que esses lugares possam ser lugares ainda superficiais na camada do seu espírito. Ainda que esses lugares ainda não sejam o total e o suficiente que você precisa para viver uma vida nova. Mas entenda, não subestime os pequenos começos. Não subestime os primeiros sinais. Não subestime as primeiras conquistas de uma caminhada com Jesus. Porque muitas vezes pode demorar muito tempo para Deus fazer, porque transformações profundas levam tempo para acontecer. Talvez você quer que a sua família se transforme. Dá uma olhada para quem está do seu lado, pergunta se você queria que sua família estivesse aqui hoje. Queria? Quem queria que a sua família estivesse aqui hoje? Levanta a mão para eu ver. Isso. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Um dia você vai estar sentado nesse banco e a sua família vai estar do seu lado. Em nome de Jesus. Mas muitas vezes, esse tempo de transformação, para que a vida do Senhor alcance essas pessoas, pode demorar um tempo, mas não desanime. Não ache que as coisas acontecem
Se você plantar uma semente de manga, vai demorar alguns anos. Mas se você plantar um pé de cebolinha, daqui 3, 4 dias, daqui uma semana já está nascendo cebolinha no seu jardim. Se coisas são valiosas, elas demoram um tempo maior para acontecer. Se você quer viver coisas profundas em Deus, não se preocupe com o tempo, se preocupe com o processo que Deus está construindo na sua vida. Se preocupe com a jornada, se alegre com o processo. Paulo dizia, nos alegramos com as tribulações. Sabe por quê? Ele via o processo, porque ele sabia onde os olhos deles estavam firmados. Muitas vezes as opressões e as pressões do dia a dia faz o diabo argumentar nos nossos ouvidos. Será que está valendo a pena? Quantas vezes nós já não ouvimos, não queremos Jesus, caminhamos com Jesus, startamos uma caminhada e no momento de dor e de tristeza vem uma voz dizendo, será que está valendo a pena? Será que o preço não está alto demais, não? Será que você não está fazendo coisa para aparecer? Você tem certeza que isso que você quer pode mesmo acontecer? Quem argumenta essas coisas nos seus ouvidos é exatamente aquele que sabe que tudo é possível ao que crê no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos nessa noite levantar não mais memoriais aos lugares que Cristo nos arrancou, mas precisamos levantar memoriais aos lugares que Cristo quer nos levar nessa noite. Sabe, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, sim, mas o que me dá esperança não é o que eu passei, o que me dá esperança é o que me aguarda lá na frente com Cristo na sua glória. O que eu quero olhar não é o passado que eu venci, mas o que eu quero olhar é o futuro que Deus disse que faria na minha vida. Então eu não quero visitar o passado, eu quero visitar o futuro. A Bíblia diz, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sempre terei um futuro para você. Eu sempre terei algo novo para a sua vida. Você crê nisso? Você pode dizer um amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Vocês estão muito tímidos. Me ajude. Me ajude nessa noite. Eu acredito que o Senhor Jesus nessa noite quer nos fazer levantar memoriais e nos apegar em palavras vindouras, nos fazendo olhar com os olhos de Cristo, renovando a nossa mente para que tenhamos a mente de Cristo, para que o passado já não tenha poder e nem força de desejo, para que a gente tenha vontade de retroceder. E eu não estou falando isso aqui para crente velho, nem para crente novo. Eu estou dizendo para todas as pessoas que entendem que o passado já não é mais o seu lugar. Que o que passou, passou e você não precisa mais ficar firmado nisso. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria... Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que o choro é uma noite porque ele é só um hóspede na sua vida. Quem reside dentro de você é a alegria dele todos os dias. E então não importa o que você viveu lá atrás, o que te acompanha é maior do que o que se hospedou na sua vida por um único momento. A partir de agora, ou nós abraçamos o nosso futuro em Deus, ou nós podemos levantar memoriais dos nossos passados. Você entende isso? Eu quero te dizer mais uma coisa. Não ponham prazos naquilo que Jesus colocou a mão. Não coloque prazos aonde Jesus colocou a mão. Muitas vezes nós estamos todos os dias querendo: Deus, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Deus, agora aquela viúva, Senhor, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E oramos, e oramos, e oramos, e chega um determinado momento que de tanto orar, a gente começa a desanimar da oração, a gente começa a pensar: Deus, eu já orei tanto por isso, mas parece que isso não acontece. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite.
Por 25 anos, um homem chamado Abraão orou pela mesma coisa. Ele foi chamado de pai da fé, não foi porque ele teve um filho com 100 anos, mas porque ele recebeu uma promessa com 75. E foi contra toda possibilidade, e ele creu nisso. E ele esperou ansiosamente por 25 anos esperando. E nós muitas vezes, pela nossa ansiedade, nós queremos colocar prazos na ação de Cristo na nossa vida. Quero dizer, calma, o que você está orando vai acontecer em nome de Jesus, mas pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja agora, mas vai acontecer, porque se você colocou nas mãos dele, ele está trabalhando ao seu favor. A maior parte da gente está orando pelas nossas famílias, por casamentos restaurados, por filhos restaurados. E muitas vezes nós olhamos para a realidade e nós não vemos efetivamente a ação do Espírito mediante as nossas orações. Nós queremos ver as coisas acontecendo. Nós somos a geração on demand, a geração que clica no micro-ondas e com 3 minutos já está com a sua comida pronta. Mas eu quero te dizer uma coisa. Transformações profundas levam? Eu quero te dizer que mesmo que você não veja, algo sobrenatural está acontecendo na sua história. Ainda que você não esteja vendo, você pode profetizar sobre a vida do seu irmão? Ainda que você não esteja vendo, algo sobrenatural está acontecendo na sua história. Mas eu quero te dizer que num tempo como esse, eu quero melhorar isso. Num tempo como esse, Deus abre uma janela de celebração. E tem uma parte dos Salmos que diz que um dia em sua casa vale mais do que... Um dia em sua casa vale mais do que... em qualquer outro lugar. Deixa eu te contar uma coisa, isso não é metáfora. Você crê nisso? Uma noite na presença do Senhor pode adiantar no seu relógio 3 anos. Uma noite na presença do Senhor pode tirar o atraso das suas promessas por 3 anos. Um dia vale mais do que 1000, do que 3 anos, em qualquer outro lugar, em qualquer outra voz. Se você se posicionar na presença do Senhor nessa noite, Deus pode tirar um atraso até de 30 anos da sua história, porque a metáfora está aí. Se você se colocar na presença do Senhor Jesus, tudo que está atrasado, todo débito atrasado, pode ser quitado agora, porque Ele já pagou na cruz do Calvário por você. Quando Ele disse está consumado, Ele não disse está consumado por 3 anos, mas Ele disse está consumado pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Então o seu atraso pode ser quitado agora se você quiser. Porque um dia na sua casa, eu quero profetizar que esse dia é hoje. Eu quero profetizar que esse dia é hoje. Eu quero profetizar que amanhã, quando você acordar, coisas de 3 anos atrás vão vir à sua realidade em nome de Jesus. Coisas que estão atrasadas na sua vida, coisas nos seus sonhos, no seu casamento, na sua história, nos seus negócios. Você pode profetizar isso, você pode levantar sua mão. Coisas na sua história, na sua empresa, no seu casamento, na sua família. Coisas que estão presas há mais de 1000 dias. Nessa semana, em nome de Jesus. Um dia valerá mais do que 1000 a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nessa palavra? Deus pode tirar o seu atraso, irmão, em nome de Jesus. Porque Ele foi usado como a expiação. Foi Ele que foi entregue como expiação. Quando Deus viu Jesus como sacrifício, a Bíblia diz que Ele libertou a gente de toda acusação. A Bíblia diz, portanto, não há condenação para aqueles que são... nós vamos dizer isso junto. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, repita comigo, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então aplaude o Senhor nessa noite. Aleluia! Qual condenação? Qual condenação que nós estamos livres? Já não há mais condenação. Qual condenação? A do inferno. A condenação de uma vida eterna, que não existe eternidade. De uma condenação que a sua vida é finita aqui. E quando você morre,
acaba o seu tempo. Eu quero te contar uma coisa que talvez possa te chocar. Mas só houve uma parábola de Jesus, que na Bíblia é descrita como parábola pela tradução em português. Mas é a única parábola que Jesus chama alguém pelo nome. Jesus contou uma história e disse que havia um lugar na pós-vida chamado Seio de Abraão. Vocês já ouviram falar desse lugar? O Seio de Abraão, no grego chamado Hades, o lugar aonde o diabo tinha uma chave. A Bíblia diz que Jesus contou a história de um homem que estava no Hades. Porque quando ele morreu, Cristo não tinha morrido em seu favor. A Bíblia diz que existe um abismo que separa esse lugar. E ainda que Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles que morreram em Deus estão separados por esse abismo tinha um dono. Todos que morriam iam para esse lugar chamado Hades. Até que chegou todos estavam condenados ao inferno. Até que chegou Jesus. Eu e você estávamos condenados ao inferno. Até que Jesus chegou na sua história. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele foi no inferno pregar as boas novas a quem estava lá. Jesus não foi pregar para quem morreu. Ele foi dar um recado, foi acertar a conta com o diabo. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no inferno, ele expôs Satanás ao vitupério, à vergonha, chamou Satanás, e quando ele chega no inferno, tentaram prender ele, só que ele não tinha pecado porque ele removeu o pecado. Quando ele chegou no inferno, tentaram segurar ele, mas não conseguiram segurar Jesus. Essa história é a moda, é o nego contando. Mas eu acredito que Jesus chegou no inferno. Deu um grito: Satanás, desce aqui. A Bíblia diz que Satanás foi exposto. E das mãos dele foi tirada a chave do inferno. Sabe por que você precisa saber disso? Porque a Bíblia diz que o diabo perdeu a chave do inferno e essa chave foi entregue para a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a... Eu quero dizer uma coisa, você não sabe o poder que você carrega. Jesus te deu uma chave. Uma chave. Preste atenção no que eu vou te dizer. Que a sua vida vai mudar a partir de agora. Jesus te deu uma chave. Que essa chave tem o poder de libertar quem está preso no inferno. Então eu quero declarar sobre a sua família. Tem alguém da sua família que está preso? Eu quero profetizar, você carrega uma chave que pode tirar essas pessoas dos lugares aonde elas estão trancadas. Vou voltar a dizer algo, talvez você precise entender isso. Tem alguém da sua família que precisa ser liberto aqui nessa noite? Você carrega uma autoridade que tem o poder de entrar e quebrar as cadeias sobre a vida dessa pessoa. Vou dizer de novo, você tem o poder de não deixar que o inferno prevaleça sobre a vida de alguém. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas essa é a verdade. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. A igreja tem o poder de dizer, portas do inferno sobre a vida da Verônica, se fecha agora em nome de Jesus. E as portas são... Satanás, recue sobre a vida do John agora. E as portas do inferno começam a ser fechadas para que as perseguições sobre a vida deles caiam por terra. Você não está entendendo. A sua família só está presa porque você ainda não entendeu a palavra que você carrega no seu coração.
Seus sonhos só estão agarrados porque você não entendeu a dimensão da autoridade que Cristo colocou sobre a sua mão, sobre as nossas mãos. Porque se nós entendêssemos, nós usaríamos essa chave para libertar aqueles que estão presos nas garras do diabo. Está na hora de você começar a orar pela sua família de forma diferente. Está na hora de você começar a orar pelo seu casamento de uma forma diferente. Está na hora de você começar a orar pelos seus filhos de uma forma diferente. Está na hora de você começar a orar pelos seus pais de uma forma diferente. Porque Cristo removeu o que prendia as nossas vidas. Você entende isso? Quando eu abro a boca hoje e uso essa autoridade que Cristo me deu, eu tenho o poder de entrar nas dimensões celestiais e dizer: Marcos, vem para a luz em nome de Jesus, porque Cristo te libertou. Minha pergunta nessa noite é: quem você precisa chamar à luz nessa noite? Qual história você precisa trazer à luz nessa noite? Talvez esse seja os 1000 dias. Pessoas que já deveriam estar sentadas do seu lado. E você está dizendo: quando Deus quiser, Ele faz. Olha para quem está do seu lado e diz: Deus quer fazer e vai fazer hoje na sua vida. Deus vai fazer e vai fazer hoje na sua vida. Porque as portas do inferno já foram fechadas por você. Aleluia. Você crê nisso? Você crê que Jesus é um Deus que muda a sua perspectiva? Você crê que Jesus pode mudar a sua perspectiva de oração aqui hoje? Que se você entender a dimensão da autoridade da cruz do Calvário, a sua vida, suas orações, seus resultados podem ser totalmente diferentes a partir de hoje. Então eu quero te convidar para a gente orar pelas nossas famílias. Você pode ficar de pé no seu lugar.